Muito bem, pessoal. Vamos analisar então o que? A concordância verbal. Matéria extremamente importante para o teu concurso. Concordância verbal, não há a mínima possibilidade de não cobrarem na prova. O que eu sempre digo? O mínimo que um funcionário público tem de saber é a concordância verbal. Então aí, porque há algumas matérias aí que a gente sabe que para a vida não há muita diferença não. É muito mais de estudo. Agora, concordância verbal há. Então, é muito importante e temos de dominar muito bem a concordância verbal para a tua prova. Vem comigo aqui então. Eu coloco concordância verbal. Beleza. O que eu tenho de saber a respeito da concordância verbal? Primeiro ponto, regra geral. O verbo concorda com o núcleo. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, primeiro ponto importante é a regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Agora, aquela informação que é muito importante, a informação a respeito do núcleo. Núcleo jamais estará ligado a preposições. Então, o núcleo do sujeito jamais estará ligado a preposições. Aqui também é fundamental relembrarmos quais são as principais preposições da língua portuguesa. As principais preposições de, com, por, em, a. Tá aqui, ó. Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O núcleo jamais estará ligado a preposições. Claro, eu coloquei aqui as preposições cruas, porque nós sabemos que o de se une ao o, que dá do, se une ao a, que dá da, ou ainda ao esse, que dá desse, aquele, que dá daquele. O com não se une a mais nada atualmente. Antigamente se unia com a, coa. Hoje não há mais. O por se une com o, que dá pelo. Por se une com o a, que dá pela. O em tem diversas contrações, né? No, que é em mais o, na, que é em mais a, naquele, que é em mais aquele. E o a se combina com o o, que dá ao. Ou a se contrai a outro a, que dá a crase. É ou não é? Então, aqui são as preposições cruas. Antes, porque eu gosto aqui da base, porque o nosso problema geral é a base. Então eu tenho que ficar um pouquinho aqui na base para eu não errar a concordância depois. Então há mais uma informação importante que eu tenho de colocar, que é a localização do sujeito. Há mais uma informação importante, que é a localização do sujeito. Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, está aqui. Há mais uma informação que é localização, e aí eu fecho tudo, aí eu fecho a base. Há 3 perguntas tradicionais para eu localizar o sujeito na língua portuguesa. 3 perguntas. A pergunta poderá ser quem é que mais verbo. A pergunta poderá ser quem é que mais verbo. A pergunta poderá ser que é que mais verbo. Que é que mais verbo. E a pergunta poderá ser que é que se mais verbo. Que é que se mais verbo. Então, há 3 perguntas fundamentais para eu localizar o sujeito. A última coisinha aqui, ó, o verbo da pergunta, ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. A pergunta quem é que é mais verbo, quem é a mais fácil?
Sempre que houver pessoa envolvida é quem é que. Raramente erramos. A pergunta que é que mais verbo, quando a frase não tiver pessoa, aí é que mais verbo. Agora, aquela pergunta que as pessoas têm uma dificuldade enorme de localização do sujeito é quando o verbo vier acompanhado do ser. Por exemplo, placas como vendem-se apartamentos. A pergunta é que se mais verbo. Que é que se vende, por exemplo. Então aqui estão os pontos básicos. E a partir de agora nós começaremos a desenvolver. Olha aqui, ó. Para que possamos desenvolver, eu coloco exemplos. Vamos colocar exemplos a fim de que possamos debater nosso assunto. Exemplo 1. O grupo de jovens, aceitou ou ainda aceitaram a proposta. O grupo de jovens aceitaram a proposta. Exemplo número 2. Estão entre os assuntos, estão entre os assuntos polêmicos, o aborto. Muito bem, estão entre os assuntos polêmicos o aborto. Depois, exemplo número 3. Surgiu ou surgiram de João as boas ideias. Surgiram de João as boas ideias. Exemplo número 4. Resolveu-se ou ainda resolveram-se as questões da prova. Resolveram-se as questões da prova. Tá aqui, resolveram-se as questões da prova. Muito bem, tá tudo aqui, agora vamos debater. Observa só, frase número 1. O grupo de jovens aceitaram a proposta. Me ajuda aí, na frente do computador, fala para mim. Se eu perguntar, quem é que aceitou a proposta? Quem é que aceitou? Qual é a resposta completa? Isso, o grupo de jovens. Tudo isso aqui é o sujeito, o grupo de jovens. Mas a regra diz, vem comigo, que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. E observa que o meu núcleo, meu núcleo é grupo. Ou seja, não é a palavra mais importante, não. O núcleo jamais estará ligado a preposições. Então, o núcleo não pode ser jovens. É somente grupo. Se o núcleo é grupo, observa, o grupo aceitou a proposta. O grupo de jovens aceitou a proposta. Depois, valeu aqui? Depois, olha só, há uma moda hoje na tua prova. Na língua portuguesa, o normal é que eu tenha sujeito e depois eu tenha o verbo. Esta é a ordem normal de fala, os alunos chegaram, nós vamos e assim vai. Porque nesta ordem normal, caso eu erre a concordância, todos vão notar. Se eu disser, os alunos chegou, todo mundo nota. Nós vai, todo mundo nota. Então o que é normal na prova? Eles invertem. Primeiro eles colocam o verbo e depois eles colocam o sujeito.
Aí o aluno tem de saber concordância, tem de saber localizar o sujeito. Então, primeiro vem o verbo e depois o sujeito, que não é o normal do dia a dia. Então, vem comigo aqui. Estão entre os assuntos polêmicos o aborto. Se eu perguntar quem é que está entre os assuntos polêmicos, qual é a resposta? O aborto. Está aqui o sujeito bem depois. O sujeito é o aborto. Só mas não é os assuntos polêmicos, não tem como. Entre é uma preposição. Não tem como. O sujeito é o aborto. E o núcleo do sujeito, vem comigo, é aborto. Está aqui. Portanto, a concordância correta é estar entre os assuntos polêmicos, o aborto. Nota, aqui eu poderia colocar na ordem normal, sujeito e depois verbo. O aborto está entre os assuntos polêmicos. Notou isso? Então tá aí, tá aí. Adoram colocar primeiro o verbo, depois o sujeito. Tá? Então até digo assim, quando for uma questão de concordância, já cuida. Sublinhei o verbo, atenção, é provável que o sujeito esteja depois. Tá? Atenção. Depois, surgiram de João as boas ideias. Observa, é impossível que o João seja o sujeito, porque antes do João nós temos a preposição de, então o João não é sujeito. Se eu perguntar que é que surgiu, a resposta é as boas ideias. Que é que surgiu? As boas ideias. Aqui está o que? O sujeito. As boas ideias. O núcleo do meu sujeito é ideias. Plural. Se o núcleo está no plural, tem de ser surgiram de João as boas ideias. Surgiram de João as boas ideias. Depois, olha aqui, número 4. Resolveram-se as questões da prova. Cuidado aqui. Pergunta ingênua e errada. Quem resolveu as questões da prova? Daí parece que alguém e eu deixo resolveu. Pergunta ingênua e errada. Então a pergunta não é quem resolveu as questões da prova. Vem aqui, vem aqui. Ó, tem o se junto ao verbo. A pergunta é que se resolveu. Que se resolveu. A resposta é as questões da prova. Aqui está o meu, sujeito. Se aqui está o meu sujeito, observa só, questões é o núcleo. Prova não, porque tem preposição. Se o sujeito está aqui, núcleo questões, o certo é resolveram-se as questões da prova. Aqui, o que a gente diz, e nós veremos depois, deixa eu ver que página é, nós veremos depois, lá na página número 5, que é a concordância na voz passiva, sintética. Resolveram-se as questões da prova foram resolvidas. Tá? Então, ali, resolveram-se. Claro, é que eu coloquei uma introdução, a gente vai retomar quase tudo isso aqui. Tá? Por exemplo, lá na página número 5, a gente vai fazer só a concordância com o C. Vamos estudar só a concordância com C. Tudo bem? Então, professor, eu entendi. O verbo concorda com o núcleo do sujeito e o núcleo jamais estará ligado a preposições. Sor, que beleza! Essa regra é perfeita? Bem, pessoal, regras perfeitas na língua portuguesa não são normais. Nós temos um probleminha. Na página seguinte, página 2, nós temos ali uma observação. Na página seguinte, página número 2, nós temos uma observação. Deixa eu colocar aqui, ó. Observação. Eu já vou explicar muito bem isso aqui, mas deixa eu só debater a origem dessa observação. Colocar uma frase como rascunho. Observa só essa frase. Depois do diretor chegar,
pontinhos. Olha só, pode ficar ali. Depois do diretor chegar, pontinhos. O sujeito do verbo chegar é diretor. Quem é que vai chegar? É o diretor, tá? Mas, se eu disser que o diretor é sujeito, eu vou de encontro contra a minha regra geral. Por que eu vou de encontro à minha regra geral, professor? Olha aqui, o que tem aqui? Preposição, do e de mais o. Quando os gramáticos se depararam com isso, eles não sabiam direito o que fazer. Ou eles deixavam como uma exceção, ou eles inventavam alguma coisa. O que eles fizeram? Inventaram alguma coisa. Como assim? Olha só, vem aqui. A regra diz que o núcleo jamais estará ligado, ligado à preposição. Está ligado à preposição. Aí os gramáticos pensaram, bom, se a regra diz que jamais estará ligado, ou seja, unido, basta desligar, basta desunir. Como assim? Primeiro ponto importante, para fins de prova, essa frase está errada. E aí eles pensaram, basta desunir, do é o que mesmo? Isso, do é de mais o. E a frase correta para fins de prova passa a ser depois de o diretor chegar. Aqui está incrivelmente a frase correta para fins de prova. Depois de o diretor chegar. Então, olha só, que aí, claro, fizeram uma regra, mas a origem da regra está aqui. Agora, só anota aí, tá, eu sei, está seguindo a aula no computador, no caderno, tá? Tem de ter o caderno, só o que eu colocar no quadro, nada mais. Só o que eu colocar no quadro. Em alguns momentos eu terei de separar a preposição de artigos ou pronomes, mas, coloca assim para mim, artigos mais pronomes. Então, eu tenho de separar a preposição de artigos ou pronomes. Agora vem em seguida, quando? Sempre que for sujeito de um verbo no infinitivo. Só coloca isso. A separação de artigos ou pronomes é assim, ó, de o, de os, de a, de as, de ele, de eles, de ela, de elas. Mas tal separação só se dará quando for sujeito de um verbo no infinitivo. Por exemplo, todo mundo sabe que comprar é infinitivo, termina em ar. Poucos sabem que o infinitivo poderá estar flexionado. Ou seja, comprar é infinitivo, assim como comprarem também é infinitivo. Infinitivo flexionado, mas é infinitivo. Então, comprar, comprarem, levar, levarem, estudar, estudarem, é tudo infinitivo. Assim como, observa, beber é infinitivo ou a flexão que é beberem. Tá aqui, ó. Então, beber, ok, beberem também. Beber, beberem, vender, venderem, fazer, fazerem, dizer, dizerem, é tudo infinitivo. Assim como é infinitivo partir ou ainda partirem. Então, partir, ir, partirem, partir, partirem, mentir, mentirem, fingir, fingirem, ir, irem, é tudo infinitivo. Tudo infinitivo. Então, a questão é a seguinte, eu vou separar a preposição de artigos ou pronomes sempre que for sujeito de um verbo no infinitivo. O segredo da matéria é reconhecer infinitivo. Para que possamos entender, eu coloco aqui exemplos. Então, vamos colocar exemplos a fim de que possamos entender. Observa só. Letra A. Exemplo A.
apesar, espaço, aluno falar a verdade, apesar, espaço, aluno falar a verdade, vírgula. A diretora não acreditou. Então, aqui na letra A, nós vamos completar com apesar do ou ainda de o aluno falar a verdade. Depois faremos. Apesar do ou de o aluno falar a verdade. Letra B. A história, espaço, aluno, a história do de o aluno era verdadeira. Então, a história de o aluno era verdadeira. Depois, letra C. Está na hora, espaço, ônibus passar. Está na hora do ou ainda de o ônibus passar. Está na hora do ou de o ônibus passar. Depois, Dinamarca. Colocamos assim, ó. Os planos, espaço, estavam errados. Então, os planos deles, os planos de eles estavam errados. E Equador, colocamos assim. Antes, espaço, partirem, antes, espaço, partirem, vírgula, faremos uma festa. Então, antes deles, ou ainda de eles. Muito bem. Apenas vou reler para que possamos debater. Apesar do de o aluno falar a verdade, a diretora não acreditou. A história do ou de o aluno era verdadeira. Está na hora do ou de o ônibus passar. Depois, os planos deles ou de eles estavam errados. Antes deles ou de eles partirem, faremos uma festa. Me ajuda aqui. Primeira, o certo é, apesar do aluno falar a verdade ou apesar de o aluno falar a verdade. Como é que fica? Apesar, isso, de o aluno. Separar. Por quê? Porque aluno é sujeito do falar que está no infinitivo. Ah, senhor, não é sonoro? Eu sei, mas é assim. Apesar de o aluno falar a verdade, a diretora não acreditou. Depois, letra B, a história do aluno, a história de o aluno era verdadeira. A história, isso, do aluno. Do aluno. Por quê? Pelo seguinte. Primeiro, o sujeito é história. Segundo, era não é infinitivo. Não há como separar. Não há como separar. Depois, Canadá. Está na hora do ônibus passar. Está na hora de o ônibus passar. Hã? Isso. Está na hora de o ônibus passar. Ônibus é sujeito do passar, que está no infinitivo. No dia a dia, imagina, no dia a dia falamos na linguagem coloquial, já está na hora do ônibus passar, ou está na hora do bus passar, no máximo, né? Mas aqui está na hora
de o ônibus passar. Agora imagina a pessoa na parada. Ah, já está na hora de o ônibus passar. Horrível, né? Porém correto. Depois, os planos deles estavam errados. Observa só, aqui é tudo junto, os planos deles. Não há por que separar. Primeiro, planos é o sujeito. Segundo, estavam não é infinitivo. E para finalizar, antes deles ou de eles partirem, faremos uma festa. Deles ou deles? Isso, separa. O senhor separa, sim. Mas cadê o infinitivo? Está aqui. Ele está flexionado. De eles partirem. Está aí. Então foi uma solução que os gramáticos encontraram. Eu vou separar, por mais feio que pareça, a preposição de artigo quando for, ou de pronomes, quando for sujeito de um verbo no infinitivo. Vamos treinar um pouquinho? Vamos pegar ali, ó. Página número 2, e aí nós temos o seguinte, exercícios 2, complete as frases com dele, de ele, do, de o e assim vai. Número 1, o gesto dela, de ela, me impressionou. O gesto dela, não há por que separar, não é sujeito de um verbo no infinitivo. Número 2, já está na hora dela ou de ela refletir no que quer com Pedro. De ela é sujeito do refletir que está no infinitivo. Número 3, apesar dos ou de os trabalhadores ganharem mal, ainda dão melhor. Observa só, ganharem é infinitivo, flexionado, mas é. Então, desculpa, de os trabalhadores ganharem mal. Depois, número 4. O fato dela ou de ela mentir é grave. O fato de ela mentir é grave. Mentir é infinitivo, então separa. 5. A mentira dela, de ela, não convenceu ninguém. A mentira dela. Não há por que separar, pois não é sujeito de verbo no infinitivo. 6. Antes dela ou dela reler o livro, você poderá falar. De ela reler. Reler infinitivo, portanto separa. 7. No momento da ou de a diretora falar, vamos fazer silêncio. No momento de a diretora falar. Falar tem como sujeito diretora e falar é infinitivo. Número 8. A despeito do jogador ser aplaudido, a despeito de o jogador ser aplaudido, foi mandado embora. A despeito de o jogador ser. Ser é infinitivo, então separa. Aplaudido foi mandado embora. Número 9. O cartaz do filme era horrível. Não há por que separar, não é sujeito de verbo no infinitivo. Número 10. O discurso dela não convenceu ninguém. Não há por que separar, pois não é sujeito de verbo no infinitivo. Número 11. Em vez de ela continuar a explicação, interrompeu-a inexplicavelmente. De ela continuar. É sujeito do continuar, portanto separa. 12. Está na hora de elas limparem o gramado. Limparem é infinitivo flexionado. 13. Antes de o galo cantar. Ali é infinitivo, cantar, portanto separa. 14. Apesar de os resultados estarem impressos. De os estarem é infinitivo flexionado, mas é infinitivo. 15. O irmão do policial era o culpado. Não há por que separar, pois nós não temos ali infinitivo. 16. Antes de o garoto chegar. Separa, chegar é infinitivo. E 17. A notícia do jornal estarreceu a todos. Não separa. Do jornal estarreceu a todos. Não há sujeito de verbo no infinitivo. Ok? Vamos apagar aqui e já vamos continuar.